Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Bem, como na aula anterior, o Padre Fábio explicou já para vocês o que seria a direção espiritual e quais seriam as características do diretor espiritual, hoje eu venho falar do que compete e mais toca a cada um de vocês, que é justamente quem é o dirigido e as obrigações que também tem cada um dos dirigidos. Bem, vamos começar pela definição. O dirigido vai ser toda a alma que, aspirando à perfeição, se coloca abaixo o governo de um diretor espiritual. Agora vamos desmembrar algumas partes dessa definição. Primeira coisa, vai ser toda a alma. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos são chamados à prática da direção espiritual. A direção espiritual não é para aquelas almas que são mais fortes ou só para aquelas almas que são mais débeis, não. A direção espiritual é para toda a alma. Inclusive, se alguma pessoa se coloca de uma maneira soberba, num plano de dizer, eu não vou buscar o conselho, ou eu não preciso da direção espiritual, é certeiro de que essa pessoa nunca vai chegar à perfeição, porque a direção espiritual é necessária para todos. Ainda na nossa definição, se tem aí a toda alma que aspirando seriamente à perfeição. O que quer dizer isso? Aspirar seriamente. Quer dizer que o quê? Se falta um diretor espiritual, me faltou o elemento essencial para a minha vida de perfeição. Ou seja, eu quero aspirar seriamente à perfeição. Então, por isso, eu preciso buscar um diretor espiritual. O diretor espiritual não é um acréscimo. Não é como se fosse, não sei, a cereja do bolo da perfeição, da nossa busca pela santidade. Continua ainda na definição de quem seria o dirigido, aquela alma que sobre o regime e o governo de um diretor espiritual. O que quer dizer? Quer dizer que uma vez que eu assuma que eu queira fazer direção espiritual e queira fazê-la de uma maneira séria, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o diretor vai ter os seus deveres para com o dirigido e quer dizer também que, da mesma maneira, o dirigido vai ter os seus deveres para com o diretor espiritual. E isso é muito importante também entender. E é importante entender aqui sobre o que o diretor espiritual vai governar. O diretor espiritual não vai governar sobre o uso do meu salário, o diretor espiritual não vai governar sobre a minha atividade física, o diretor espiritual vai governar sobre a minha atividade espiritual, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o meu interior e com a minha vida espiritual é aquilo que vai entrar baixo o governo do diretor espiritual. Gente, isso é muito importante entender, porque muitas vezes eu vou buscar a direção espiritual, mas eu vou buscar de uma maneira muito superficial, ou eu passo a direção espiritual inteira falando para o padre de coisas que não importam. Eu falo da vizinha, eu falo que eu saí cedo de casa e peguei um super trânsito, e passo a direção espiritual inteira falando de coisas superficiais. Isso eu tenho que entender. A função da direção espiritual é a guia da minha alma. Agora, depois que a gente já viu qual é a definição, então, de dirigido e fizemos aí desmembramos para especificar algumas coisas mais, vamos começar a ver agora quais são as qualidades do dirigido. E também, aqui muito importante, os deveres do dirigido. Então aí vamos dividir em duas partes. A primeira parte, vamos ver em relação os deveres e as qualidades do dirigido em relação à direção espiritual e depois em relação ao diretor espiritual. Então vamos lá, primeira coisa, qualidades e deveres do dirigido em relação à direção espiritual.
A primeira coisa que é essencial que te tenha na direção é uma plena sinceridade e uma total abertura do coração. Isso é muito importante, muito importante. O diretor espiritual precisa que eu seja sincero com ele, precisa que eu tenha essa abertura de coração. O que nos passa muitas vezes? Passa não, olha, eu vou contar isso para o diretor espiritual, mas olha, isso que eu fiz que é muito ruim, eu não vou contar para ele. Depois eu busco algum outro confessor, eu busco algum outro sacerdote, e sobre esse aspecto, sobre este pecado, eu vou falar com ele. Mas com o meu diretor, porque imagine o que o diretor espiritual vai pensar de mim. Esse é um erro crucial. É um engano, uma tentação que coloca o demônio na cabeça de muitas pessoas. O diretor espiritual, justamente, se eu vou buscar um médico, é por quê? Porque eu estou doente. Então, o diretor espiritual, quando é buscado, ele já sabe que eu sou uma alma miserável, que eu sou uma alma pecadora, que eu sou uma alma que tem defeitos. Então, eu tenho que buscá-lo justamente por isso. Eu vou fazer direção espiritual, não falo aquilo que é o mais essencial, não falo dos meus pecados, não falo dos meus defeitos. E aí, o que aconteceu? Que o sacerdote foi e me deu um conselho. Mas esse conselho que o padre me deu não tá bom. Eu não gostei disso que ele falou. Eu acho melhor eu trocar de diretor espiritual porque ele não tá me ajudando. Peraí, de quem foi o erro? O erro foi do sacerdote? O sacerdote não tem uma bola de cristal para adivinhar e ler. Ou não é o Padre Pio de Petrartina para ler as consciências. O sacerdote precisa que eu manifeste, precisa que eu fale. E precisa que eu fale justamente isso. Fale das minhas misérias, fale dos meus pecados, fale dos meus defeitos, das coisas más que eu fiz. Porque o sacerdote precisa me conhecer. Então, se eu creio que eu não precise da direção espiritual porque eu sou orgulhoso, ou porque, eu basto por mim mesmo, eu mesmo posso buscar nos livros os conselhos, bem, então eu não vou procurar a direção espiritual. É melhor se eu não vou buscar do que eu criticar o sacerdote por uma coisa que na verdade é um erro meu, de não ter manifestado a ele tal qual deveria. E, gente, olha só, o demônio, ele coloca muito em nós uma tentação, que é a tentação do demônio mudo. Ou seja, o que ele coloca? Ele não me dá vergonha na hora de cometer o pecado, ou não me dá vergonha na hora de fazer ali a coisa errada, mas vai me dar vergonha depois, na hora de manifestar, na hora de falar, tanto na confissão como na direção espiritual. Então, qual é a melhor maneira que eu tenho para combater isso? Se eu tô com uma coisa, isso eu não vou falar pro diretor, isso eu não vou falar pro diretor, não vou falar porque me dá vergonha, porque me dá medo, o padre não vai me entender. Essa é justamente a coisa que eu preciso falar. É justamente a coisa que eu necessito expor ao diretor. E se o demônio está me colocando a tentação de não falar, eu vou fazer um agir em contra. Eu vou agir contra isso. E vai ser justamente essa a primeira coisa que eu vou falar, ou a primeira coisa que eu vou manifestar ali ao diretor espiritual. Bem, a segunda qualidade e dever do dirigido seria essa plena docilidade e obediência ao seu diretor espiritual. Gente, é muito importante isso, que se entenda. O primeiro diretor espiritual é o Espírito Santo. Então, eu não tenho que ter uma visão meramente humana do meu diretor espiritual. Quando eu vou fazer direção espiritual, eu não estou indo a encontro de um amigo ou de um terapeuta que vai me ajudar a aliviar as minhas dores. Eu estou indo ao encontro do mesmo Jesus Cristo, do mesmo Espírito Santo que vai ali agir na pessoa do diretor espiritual. Então isso não é uma brincadeira. Não é que o diretor espiritual vai me falar, olha, é melhor você fazer esse propósito. Eu saí da direção espiritual, aí eu mesma vou eu vou mudar esse propósito, eu acho melhor fazer assim, fazer assado. Você assim não está cumprindo com o fim da sua direção espiritual. Você precisa ser obediente ao que te disse o seu diretor espiritual. E também você dócil. O que acontece muitas vezes? Quantas pessoas se afastam da direção espiritual por vê-la de uma maneira muito sensível, muito sentimental. Enquanto o diretor espiritual está me dando lindos conselhos, está me ajudando,
eu tô me sentindo tão bem fazendo direção espiritual. Isso ainda é uma visão humana. Ainda é um buscar um alívio, um consolo humano. Chegou um momento que o diretor espiritual me deu uma bronca, que o diretor espiritual me deu uma correção mais séria, mais dura, aí eu me afasto da direção espiritual. Isso porque me falta justamente essa docilidade e essa visão sobrenatural de entender o que é a direção espiritual. Vai ter momentos que o sacerdote vai precisar me corrigir, vai precisar me dar uma penitência, vai precisar ser mais duro. Isso porque, olha o que dizia São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá dizia a Jesus: Jesus, fazei-me santo, ainda que seja pauladas. Ainda que seja pauladas, mas fazei-me santo. E nós, quantas vezes de que eu falo, eu quero seguir a Jesus, quero carregar a cruz com Jesus, quero estar ali com Ele, mas me veio uma primeira dificuldade, uma primeira correção do diretor espiritual e eu já desisto da minha perfeição, ou já desisto da minha busca pela santidade. Depois, outras duas coisas que também são fundamentais, são muito importantes para o dirigido, é justamente isso, a perseverança na direção espiritual e a discrição na direção espiritual. A perseverança. Eu buscar o diretor espiritual, isso implica um compromisso de que todos os meses eu vou até o meu diretor espiritual, eu vou me esforçar. Ou seja, não é um simples aconselhamento, de que eu vou buscar o sacerdote uma vez esse ano, uma vez ano que vem, uma vez a cada 5 meses, a cada 6, 7 meses. Não, é a frequência, é a perseverança. Todos os meses eu vou fazer direção espiritual. E a segunda coisa que é a discrição. Gente, para o brasileiro isso é um pouco mais difícil ainda, mas é muito necessário. Às vezes o que acontece? Eu estava com uma dificuldade, o diretor espiritual veio e me deu um conselho. O que eu fiz? Eu vejo que tem uma amiga minha que está passando por essa mesma dificuldade. Então eu falo, olha só, eu estava passando pela mesma coisa que você e o padre me disse para me fazer isso. Só que acontece que o quê? Você não é uma alma escrupulosa, mas talvez a alma da sua amiga é uma alma escrupulosa. Então esse conselho que serviu para você vai ser fatal para essa sua amiga. Então o conselho do diretor espiritual é específico para cada alma. E é muito importante também de que eu tenho o que se chama de pudor espiritual. Ou seja, o pudor espiritual é aquele que me diz o que é próprio da minha alma, ou o que é de direção espiritual, de aconselhamento, é meu. Eu não tenho que sair abrindo a minha alma para qualquer pessoa. Às vezes, por uma carência, por uma necessidade no momento, eu vou e faço, mas isso não está bem, não está bem. Eu tenho que ter pudor com as coisas espirituais. Agora, partindo para um outro plano, vamos continuar vendo as qualidades e os deveres do dirigido em relação ao seu diretor espiritual. Primeira coisa que é muito importante é eu ter em conta justamente o que eu já disse, que o sacerdote, o diretor espiritual, é um representante de Deus. Então eu tenho que ter com o sacerdote respeito. Não posso chegar no diretor espiritual, e aí, colega, como você tá? Como é que passou a semana? Ou destratar o diretor espiritual. Então, a mesma dignidade que tem o sacerdote no momento que na Santa Missa está agindo na pessoa de Jesus Cristo, é o respeito que eu tenho que ter com o sacerdote no momento da direção espiritual também. Depois, a outra coisa que é muito importante também na direção é uma confiança absoluta. Ou seja, diante do sacerdote, eu tenho que, com todo o respeito, agir naturalmente, porque o sacerdote precisa conhecer quem eu sou. Então, eu tenho que ter essa confiança, um amor sobrenatural. Para com o meu diretor espiritual, eu tenho que ter um amor sobrenatural. Isso é muito importante e é muito difícil. Por isso que é uma graça. É uma graça que eu tenho que pedir a Deus. Muitas vezes, gente, acontece assim também. Eu tive um problema com o meu pai. Eu não consigo me abrir com meu pai, não consigo falar com meu pai. Começo a fazer direção espiritual. O diretor me cai muito bem. Ele me ajuda muito, ele me escuta. Qual pode ser a minha tendência? Transferir o meu amor paterno ao diretor espiritual. Ou seja, então o amor que eu não encontrei no meu pai, eu encontrei no meu diretor espiritual.
Isso, se eu elevo a um plano sobrenatural, muito bem, perfeito, porque o sacerdote é o nosso pai espiritual. Só que a tendência é que muitas vezes isso fique num amor humano. Isso, se fica num amor humano, pode gerar no dirigido uma certa dependência do seu diretor espiritual. Ou pode gerar no dirigido um certo afeto desordenado para com o seu diretor espiritual. Por isso que se eu percebo que isso começou a acontecer, para vencer logo isso, eu tenho que manifestá-lo ao diretor espiritual. Padre, olha, eu tenho dependido muito da direção espiritual, de uma maneira exagerada. Como manifestar isso ao diretor? Por mais que me dê vergonha, por mais que me custe. Mas é que se eu não elevo o amor da direção, o amor que eu tenho ao diretor espiritual, ao sobrenatural, o demônio pode fazer a festa aí. Pode encontrar um prato cheio para tirar os frutos principais que são da direção espiritual.